1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. O rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertores que pudessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidá-lo do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda Israel uma jovem bonita, e encontraram Abisag, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem muito bela passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Adonias reivindica o trono. Por essa época, Adonias, filho de Davi, e Agite, começou a se gabar: eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão, e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei, e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de Enrogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos e os outros filhos do rei Davi, e todos os homens de Judá e oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e ele perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei, não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então por que Adonias se proclamou rei? E enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e meu senhor o rei nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor o rei, todo Israel espera que o Senhor anuncie quem sucederá ao trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor o rei morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhes disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes dos exércitos e o sacerdote Abiatar. Estão comendo e bebendo com ele, gritando: viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem o sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem formar nenhum de seus conselheiros? Quem será o próximo rei? Salomão é proclamado rei. O rei Davi respondeu: chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei, e se sentará em meu trono hoje mesmo,
como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: Levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Gion. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Joiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor, o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor, o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e a guarda pessoal do rei, levaram Salomão à fonte de Gion, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam o banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas. O rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão um novo rei. Enviou-o à fonte de Gion, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Joiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei. E Zadok e Natã ungiram rei na frente de Gion. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo, Salomão está sentado no trono real, e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram: Que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua, e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: Que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: Se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça. Mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. Ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. 1 Reis, capítulo 2. Instruções finais de Davi a Salomão. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça as ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Desse modo o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Além disso, você sabe o mal que Joabe, filho de Zeruia, me fez quando assassinou os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter. Ele os matou
como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim manchou seu cinto, sua sandália com sangue inocente. Faça com ele que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça a sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando eu fui a Manaim. Quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão se sentou no trono de seu pai, Davi, e seu reinado foi firmemente estabelecido. Salomão estabelece seu governo. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: "Você vem em paz?" "Sim, venho em paz", disse ele. "Na verdade, tenho um favor a lhe pedir." "O que é?" perguntou ela. Ele respondeu: "Como você sabe, o reino era meu por direito, como Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou, e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender." "O que você quer?" perguntou ela. Ele disse: "Fale em meu favor ao rei Salomão, pois sei que ele atenderá. Peça que ele permita que eu me case com Abisag, a jovem de Sunem." "Está bem", respondeu Batseba. "Vou falar com o rei por você." Então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se sentou à sua direita. "Tenho um pequeno pedido a lhe fazer", disse ela. "Espero que não deixe de me atender." "O que é, minha mãe?" perguntou ele. "Eu não recusaria um pedido seu." Ela respondeu: "Permita que seu irmão Adonias se case com Abisag, a jovem de Sunem." "Como pode me pedir que entregue Abisag a Adonias?" disse o rei Salomão. "Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatar e de Joabe, filho de Zeruia." Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor: "Que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai, Davi, e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje." E o rei Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias, e ele foi morto. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar: "Volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai Davi, e o acompanhou em todas as dificuldades dele." Então Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor, e desse modo cumpriu a profecia do Senhor em Siló, a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso fugiu para a tenda sagrada do Senhor e se agarrou às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe: "O rei ordena que você saia." "Não", respondeu Joabe, "vou morrer aqui." Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. "Faça o que ele diz", respondeu o rei. "Mate-o ali junto ao altar e sepulte-o. Assim removerá de mim e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor o punirá por sua culpa no assassinato de 2 homens mais justos e melhores que ele. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe,
e seus descendentes para sempre, e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultado em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe, o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu: sua sentença é justa. Farei o que o meu senhor, o rei, ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. 3 anos mais tarde, porém, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gate procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta para Jerusalém. Salomão soube que Simei tinha saído de Jerusalém, ido a Gate e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou: não fiz jurar pelo Senhor e não advertir de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você respondeu: sua sentença é justa, farei o que ordena. Então por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei também disse a Simei: certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai Davi. Que o Senhor faça esse mal recair sobre a sua cabeça. Mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos do Senhor e que sempre haja um descendente de Davi nesse trono, na presença do Senhor. Então, por ordem do rei, Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. 1 Reis capítulo 3. Salomão pede sabedoria. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor, leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuaste a mostrar teu amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo, com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido, e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que você pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você, pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os oficiais. Salomão julga com sabedoria.
Algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: "Por favor, meu senhor, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, esta mulher deu à luz a um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã bem cedo, quando fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando observei mais de perto na claridade do dia, vi que não era meu." "Não", interrompeu a outra mulher. "O filho morto era seu e o vivo é meu." "Não", disse a primeira mulher. "O filho vivo é meu e o morto era seu." E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: "Vamos esclarecer as coisas." As duas afirmaram que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. "Pois bem, traga-me uma espada." E trouxeram uma espada para o rei. Ele disse: "Cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma mulher e metade a outra." Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: "Não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate." A outra mulher, porém, disse: "Muito bem, ele não será nem meu nem seu. Dividam a criança ao meio." Então o rei disse: "Não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe." Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça.